Entrevista Cultural Cataguases 2 apresenta Café com a Camilinha. Um papo descontraído, cheio de histórias e, claro, um bom café. Prepare-se para uma conversa leve e inspiradora com nossos convidados especiais. Olá pessoal, a Entrevista Cataguases 2 está no ar. Estou com o nosso quadro Café com a Camilinha, fazendo o maior sucesso. Lembrando que hoje o nosso convidado de hoje é mais ou menos que o ator e diretor André de Mauro. Muito obrigada por estar no nosso convite. Prazer é meu. André, então você já interpretou personagens muito marcantes como Rodrigues em Tropa de Elite e Lipe em Chamas da Vida. Como você se prepara emocionalmente para papéis tão intensivos e às vezes difíceis de lidar? Então vamos lá. Bom, você falou do Rodrigues, né, do Tropa de Elite. Esse trabalho foi um trabalho muito incrível, a preparação foi com uma pessoa chamada Fátima Toledo. A Fátima é uma das melhores preparadoras de ator assim, do Brasil, para mim, talvez do mundo. E a gente teve um trabalho muito consistente com ela nos 2 meses que antecederam o filme. Então no Tropa de Elite foi um trabalho incrível, feito com a Fátima, uma pessoa que inclusive na minha vida foi uma das pessoas mais importantes, eu digo assim, em termos de aprendizado, de como atuar, de como trabalhar um personagem. E foi um ponto assim, digamos, marcante, né, assim, na minha trajetória como ator, foi ter trabalhado com a Fátima Toledo no Tropa de Elite. Então no Tropa foi assim. E no Lipe, que foi mais ou menos, foi depois um pouco do Tropa, né? Eu segui também, assim, já tinha toda essa preparação que eu tive com a Fátima, isso influenciou inclusive no Lipe, tá? Mas eu comecei a estudar teatro muito novo e tal, e uma coisa que eu sempre levei muito em consideração é o trabalho de composição. Então no Lipe, um pouco diferente do Rodrigues, do Tropa de Elite, no Lipe eu fiz um trabalho de composição um pouco mais acentuado, né? Então trabalhava também, ele era de São Paulo, então tinha a voz que era diferente, com sotaque paulista, ele tinha jeitos, trejeitos, era um vilão ao mesmo tempo, mas que também ele era um vilão que mais ele... O que eu penso é o seguinte, quando você faz um vilão, você tem que sempre ver o lado humano dele. Sim. Por mais vilão que ele seja. E quando você faz um mocinho, digamos assim, você tem que ver os defeitos dele. Que só assim, quando você contrapõe, ver o outro lado, é que você consegue deixar ele mais humano. Então, mais ou menos assim que eu trabalho. André, entre atuar, dirigir, produzir, escrever e roteirizar, qual dessas áreas mais desafiantes hoje e me fala o porquê? Eu acho que eu comecei já muito novo, né? Aos 13 anos trabalhando nessa área, em teatro, e desde o início eu já fazia essas coisas todas. Eu já trabalhava como ator, esse grupo que eu trabalhei no início da minha profissão, o primeiro grupo que eu trabalhei se chamava Além da Lua, e nesse grupo eu escrevia um texto, uma peça de teatro, era um grupo de adolescentes, né? Eu era um deles e produzia também. A direção era coletiva. Então assim, eu já comecei a minha formação, digamos assim, prática, né? Trabalhando em todas essas funções que você citou, apesar das pessoas conhecerem mais o meu trabalho como ator, né? Mas eu desde o início trabalhei nelas e eu acho que o desafio é constante. A cada trabalho você está diante de um novo desafio. Se você quer fazer ele com o máximo de qualidade, o máximo de excelência, vai te exigir uma dedicação total, integral, seja como ator, seja como diretor, roteirista ou até produtor também. Então o maior desafio é sempre o novo trabalho. Então, André, ao longo de sua carreira, quais aprendizados como ator você levou para o seu trabalho como diretor e roteirista hoje? Essa é uma pergunta muito boa, porque você quando estuda, né, para ser ator, trabalha, é necessário muita cultura, muita leitura, né? Eu estudei no Actor Studios em Nova York, no HB, no Lee Strasberg Institute, eu estudei. Então eu sempre gostei muito de ler. Então todo esse trabalho de formação cultural, né, que você necessariamente precisa para ser ator, né? E o ator ainda vai além, ainda tem todo o desenvolvimento
seu como ser humano até mesmo, né? Porque você usa o seu corpo, você usa as suas emoções. Então o trabalho como ator, ele te dá uma base muito boa, o estudo, a formação, né? Como ator te dá uma base muito boa para você atuar nessas outras áreas, né? Tanto roteiro como direção também, né? E você vê que tem muitos grandes diretores que são atores e diretores. Então é uma coisa comum, inclusive, o ator ele migrar também para outras áreas. Eu, inclusive, aconselho aos atores, você quer ser ator, acha interessante o seu trabalho de ator, essa área ela se conecta, né, a de escrever também. Então tem vontade de escrever um texto, escreva, tem vontade de dirigir, dirija. E, sobretudo, também pense em ser produtor. Os grandes atores e personalidades da nossa área, eles também são produtores, e dessa forma você também melhora a sua situação de sustentabilidade e tudo mais. Você produzindo, você terá sempre condições de ter uma vida um pouco mais estável também, né? Então você vê grandes atores, por exemplo, Brad Pitt, por exemplo, um astro de Hollywood e tal, galã, ele produz, ele é produtor executivo também, às vezes ele trabalha como produtor em filmes de terceiros, que ele nem aparece, às vezes ele também, além de atuar, ele trabalha como produtor, né? Aqui no Brasil temos, por exemplo, Fernanda Montenegro, nossa grande atriz, ela também é produtora, desde sempre, né? Desde o início ela também produzia as peças de teatro dela. Então, um conselho que eu dou para quem também quer seguir nessa carreira de ator é ser produtor. André, deixa eu te fazer uma última pergunta. Como foi a experiência de viver personagens tão diferentes entre si e, ao mesmo tempo, construir uma trajetória multifacetada ao mundo audiovisual brasileiro? É muito legal essa tua pergunta também. A gente, como ator, a gente tem essa possibilidade, né, de viver várias histórias, várias vidas. Então isso aí a gente leva pra gente como uma experiência de vida, e cada personagem te traga um crescimento como ser humano também. E também nessas outras áreas que a gente citou agora, como roteirista, quando você está escrevendo um roteiro, você também acaba ali se desenvolvendo como ser humano, se desenvolvendo como pessoa, trabalhando. Então trabalhar com arte tem muito isso, é você falar da sua terra, das suas memórias, das suas vozes, né? Então o trabalho na arte, seja como ator, escritor ou diretor, ele tem essa qualidade, né, digamos assim, né? A gente tem, de certa forma, é privilegiado de poder trabalhar com arte. É o que eu me sinto, por exemplo, acho um privilégio poder trabalhar com isso. Qual dica você dá para quem quer entrar no mercado de trabalho hoje, do mundo audiovisual, quer ser ator, atriz, produção de arte, de elenco? Qual dica você daria hoje? Eu acho importante ler muito, né? Estudar sempre, estudar muito. E como eu falei, eu acho que hoje o mundo cada vez mais ele caminha para uma independência também, né? De certa forma. Então cada vez mais você tem as redes sociais, como você está aqui agora produzindo o seu próprio programa, né? Então eu acho, como eu falei antes também, é uma dica que eu dou, é que você seja também produtor, que você também caminhe com suas próprias pernas, não fique só dependendo de alguém que vai te contratar ou vai te chamar para alguma coisa, porque isso aí gera às vezes um gap, né? Um espaço entre um trabalho e outro. E eu vejo muitas carreiras, muitos atores, às vezes no meio dessas entre-safras, desistirem ou pararem de trabalhar ou mudarem e tal. Então, assim, o conselho que eu dou é você produzir também. Não quer dizer que você sendo produtor, você terá sempre que produzir. Muitas vezes vão te chamar para outros trabalhos, ótimo também. Mas, de alguma forma, você garante uma continuidade, digamos assim, no seu trabalho. E por mais, mas produzir é uma coisa que dá muito trabalho, que cansa. De fato, o trabalho do produtor é um trabalho que realmente exige muito de você, mas no final das contas eu acho que vale mais a pena do que todo o desgaste que as pessoas têm por justamente não entrarem na área de produção e ficarem muito só na espera, né? Eu acho que isso é para todas as profissões hoje, para tudo. Você tem que ter também a iniciativa, você tem que ser empreendedor, e isso vale para a carreira artística também. Fala um pouquinho para nós, quem quer matar a saudade,
né? Que a gente está sabendo que a Rainha da Sucata já voltou no Globoplay, também está também na plataforma de streaming e também, é claro, também está em outros lugares também na sua televisão, também é claro. Fala um pouquinho desse personagem, para você matar a saudade, você contracenou com a Cláudia Raia. Fala para nós um pouquinho desse personagem. Então a Rainha da Sucata, ela voltou agora, não vale a pena ver de novo. E está no Globoplay também. O meu personagem está entrando na trama. Não sei se quando você vai ver esse vídeo, que esse vídeo vai estar aí na internet, ele já vai ter entrado ou não. Mas o nome do meu personagem é Maneco. Na época eu fazia par com a Cláudia Raia e com a Marisa Hort, também um quadrângulo amoroso que o Fagundes também estava ali envolvido. É uma novela muito legal, muito divertida, dirigida pelo Jorge Fernando, escrita pelo Silvio de Abreu, que fez muito sucesso na época. Ela é até hoje um dos maiores cases de sucesso de audiência da televisão brasileira. Está entre os primeiros 5 maiores audiências da história da televisão brasileira. Então é muito divertida e aí vocês vão acompanhar. Aí não vou dar muito spoiler, mas é esse quadrângulo amoroso entre essas pessoas. O meu personagem se chama Maneco. Tem ele, a Adriana, que é a Cláudia Raia, a Nicinha, que é a Marisa Hort, e o Caio, o professor Caio, que é o Fagundes. Lembrando a Globoplay, gente. Você quer deixar um recado, pessoal que vai assistir depois, deixar algum agradecimento especial, lembrando ao Instituto Energisa, Balminas e entre outros, da segunda Semana da Arte. Então, isso que eu queria falar, eu queria agradecer aqui a Fundação Balminas e essa segunda Semana de Arte, esses eventos, né, que estão marcando o início das atividades, né, de preparação da segunda Semana de Arte aqui em Cataguases. Agradecer a Mariela, agradecer a todos, ao César Piva, né, a Fundação Balminas, a Andréia, por esse evento maravilhoso que me proporcionou estar aqui em Cataguases, terra da minha família é toda aqui da cidade. E está sendo uma felicidade, um evento incrível, cheio de encontros, cheio de informação, né, que tem tudo a ver com essa cidade que respira cinema, respira arte, respira poesia, né, que é Cataguases. Obrigada, tá? Está no nosso convite, que Deus abençoe, te proteja e volte sempre, Cataguases será sempre espaço aberto para você. Tá ótimo. Quais são as redes sociais para o pessoal poder te seguir também no Instagram? É tudo André de Mauro junto. Tem Instagram, Twitter, Facebook, essas coisas, tá? Lembrando que a nossa entrevista vai estar no YouTube, hein, galera? E no Instagram. Vai lá. Beijo! Siga o Entrevista Cultural Cataguases 2 nas redes sociais.